E vem conferir a crítica do filme Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes. E chegou nos cinemas o filme Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes. Filme esse que é um prequel da franquia como um todo, Jogos Vorazes. Pra quem não sabe o que é prequel, é aquele que se passa antes. É aquela história que vai se contar antes da história que a gente já conhece. E desde que anunciaram esse filme, eu fiquei um pouco preocupado. Eu sei que existe o livro dos Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros da serpente, e esse filme é baseado, não foi o estúdio que pensou em fazer um prequel. Mas mesmo assim, eu fiquei um pouco assustado, porque sempre que mencionam prequels, eu tenho medo de duas coisas. A primeira coisa é envolver ser um caça-níquel. O que seria esse tipo de filme? É aquele filme que ele pega um nome muito forte, de uma franquia muito forte, e a partir daí tenta fazer com que os fãs vá ao cinema simplesmente para poder tirar o dinheiro deles. Eles não se preocupam muito com o produto, eles se preocupam mais com o resultado que o produto vai dar em questão de dinheiro. E o segundo problema que eu tenho medo é de, já que a gente já sabe onde a história vai chegar, eu tenho medo deles meio que estragarem a história principal, se não usarem bem os personagens, a história, o mundo ou o ambiente. E ainda bem que eu saí feliz do cinema. Não tão feliz porque essa história é uma tragédia, se você parar pra pensar. É uma história, esses Jogos Vorazes, ele é uma tragédia. A franquia como um todo, ela não é uma franquia feliz. Mesmo com o final que a franquia teve, ela é um final muito mais melancólico do que feliz. Então, é um final trágico, mas eu saí feliz porque o filme não é ruim. O filme, ele é bom. E o filme acerta até nas coisas que eu tinha medo. Porque, pra quem não sabe, em Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, ele é um filme que a gente acaba acompanhando o Snow, mas antes, obviamente, dele ser aquele tirano que a gente vê na franquia Jogos Vorazes. Ele aqui ainda está começando a aprender quem ele é, ele está começando a se descobrir como aquele tirano que ele vai ser. E aí gera o primeiro dificuldade que o filme ia ter. Como você pega o principal vilão da franquia e vai transformar ele num mocinho? Como você vai fazer com que o público que está assistindo o filme queira torcer e se preocupar com ele? E para mim, eles acertam muito bem nesse ponto, porque o ator que faz ele, o Tom Blitz, ele vai muito bem nele, ele consegue mostrar os dois lados daquele personagem, porque a família dele durante a guerra que fez com que depois surgissem os Jogos Vorazes, ele acabou perdendo seu pai, e depois que ele perdeu seu pai, a sua família acabou ficando pobre, então a partir daí, o Snow, ele teve que fazer duas vidas, ele era um cara que ele sofria em questão de fome, de dinheiro, mas para a capital, ele tinha que fingir que ele ainda era filho de um dos caras mais influentes daquele lugar. A partir daí, esse ator consegue mandar muito bem. Ele consegue mostrar as diferentes facetas que esse personagem tem. Desde o sentido dele ser alguém que em alguns momentos ele se mostra um pouco desequilibrado, mas como ele, apesar de ser uma personalidade até boa, com a personagem da Lucy Gray, você vê que ele ainda é um cara humano, ele ainda é um cara que se preocupa com os outros. Por outro lado, ele ainda tem os seus benefícios, ele ainda tem uma função que ele tem que cumprir. Ele sabe que se ele tem que ir bem para sua família prosperar. E esse ator consegue mostrar diferentes facetas na sua boa atuação, fazendo com que a partir dali o personagem funcione muito bem. E não é só ele que vai muito bem, o seu elenco de apoio vai muito bem, mas eu queria destacar muito a atriz Rachel Zegler. E aí eu queria primeiro fazer um destaque da atriz como um todo e uma ressalva aqui. Essa atriz, para quem vê nas redes sociais, ela sofre muito ataques desde o filme que ela fez e que para mim ela tá muito bem, que é Amor Sublime Amor do Spielberg. Ela é uma atriz que recebe muito ataque, até porque ela vai fazer o filme da Branca de Neve live action. Então a partir daí ela sofre muito ataque, até de forma gratuita. E ela é uma atriz muito boa, por vários motivos. Ela consegue entregar uma boa atuação em relação a expressões, ela canta muito bem. Eu também acho que ela consegue entregar muito bem na parte dramática. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu acho que ela sofre um ataque gratuito nas redes sociais, algo que ela não merecia, porque ela é uma atriz boa, jovem e ainda pode crescer muito. E aqui é mais uma prova disso. Individualmente, ela é muito carismática. A atriz, a personagem dela, a Lucy, é facilmente fácil de você gostar. Da mesma forma que quando ela tá cantando, ela conquista o povo da capital, você como público facilmente consegue se identificar e gostar dela. E como eu falei, ela canta muito bem. E olha que eu acho que em alguns momentos nem precisava ter música, mas ela canta tão bem e as músicas conversam tanto com aquele momento.
que eu acho que acaba funcionando bem pro filme. E se os dois personagens funcionam perfeitamente individualmente, por causa da atuação e por causa que os personagens são muito bons, quando eles estão juntos, aí a química funciona perfeitamente bem de verdade. Porque um é um contraponto ao outro, ao mesmo tempo que um acaba completando o outro. Eles têm objetivos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eles se conversam muito bem. E por isso que eles vão se dando bem. E por isso que no meio daquela catástrofe, eles conseguem encontrar uma química que vai cada vez mais aproximando um com o outro. Você torce nos Jogos Vorazes dentro pra Lucy pelo seu carisma. Você entende o sentimento do Snow porque você consegue entender por que ele gostou dela. E isso é muito interessante. Então a química deles funciona muito bem e faz com que você queira acompanhar a história. E é o que eu falo, a história ela funciona bem e o filme te prende durante 2 horas e 40. Eu também tava com esse medo quando eu vi que o filme era muito grande. Mas a química deles funciona tão bem. É tão legal ver os personagens em tela que o filme acabou passando bem rápido pra mim. Fazendo com que realmente fosse uma surpresa nesse ponto. Outra coisa que eu tinha medo desse filme é que, além, obviamente, de voltar com um grande vilão como protagonista, seria como eles vão trabalhar o assunto principal. Porque se você voltar em Jogos Vorazes, ele é um filme de 2012. Já faz 10 anos que Jogos Vorazes lançou. Tem um público, uma geração inteira que cresceu vendo Jogos Vorazes. Só que ele tem um assunto muito bom, muito interessante, muito relevante, que é a ideia do pão e circo, a ideia do Estado controlando seu povo através do ódio, do medo, e isso é um assunto interessantíssimo. E depois de 10 anos, esse assunto continua muito relevante. Esse assunto continua sendo muito atual hoje em dia. As discussões que Jogos Vorazes traziam lá atrás continuam atuais hoje em dia. Mas mesmo assim, esse assunto já foi discutido durante 4 filmes. Então gera aquela dúvida que é, como que eles vão discutir isso aqui? Como que eles vão trazer uma ideia diferente? Porque se ficar só batendo no mesmo assunto, vai fazer com que esse filme seja meio que comparado aos outros da franquia, e isso pode enfraquecer ele. Obviamente, não tem muito como eles ficarem expandindo essa discussão que já foi muito usado na franquia, mas eles acharam um ponto muito bom que a franquia não conseguiu usar tão bem assim, porque já que a franquia era focada na Katniss, a gente via muito o lado dos distritos e muito menos da capital. Aqui a gente vai ver o oposto, e isso também ajudou muito a dar uma nova visão, um novo olhar sobre aquilo, mostrando como a capital realmente se preocupa só com eles. A gente já sabia disso, mas é mais legal ver como dentro do filme eles conseguem trabalhar isso. Esse assunto, como eu falei, ele não vai muito mais além do que a franquia já trouxe, mas mostrar uma outra visão, uma outra perspectiva ajuda bastante. Eu acho que eles podiam ser mais ousados nessa parte um pouco, porque já que o filme se passa muito antes do primeiro filme dos Jogos Vorazes, eles poderiam trabalhar até uma forma mais bruta, uma forma de um povo que realmente aceitava mais isso, um povo que meio que não sabia as consequências daquilo. Isso eu até acho que poderia ser mais brutal em alguns pontos, e meio que realmente ir forte nesse assunto. Mas mesmo assim, eu gosto dessa outra visão. E tem uma cena icônica do filme pra mim, que já é icônica, que pra mim é uma cena onde as pessoas estão morrendo nos Jogos Vorazes. Pequeno spoiler do filme, mas não vai estragar o filme. As pessoas estão morrendo nos Jogos Vorazes, e aí um dos personagens, ele acaba meio que recolhendo os corpos e colocando uma fileira de corpos de todo mundo que morreu até o momento. Até porque esses Jogos Vorazes é numa arena realmente, é uma arena muito menor. Ele pega a bandeira da capital e ele cobre todas aquelas pessoas que estão ali. Essa cena é icônica pra mim, porque ele realmente representa, de forma praticamente mastigada pro público, como que a revolta do povo, ele é muito dependendo do que tá acontecendo. Porque milhares de pessoas morreram, eles não se importaram com nada daquilo. Mas na hora que ele arrancou a bandeira da capital e ele foi colocar em cima das pessoas, aí o povo ficou revoltado, porque está mexendo com o símbolo deles. É uma mensagem muito forte, muito interessante. Outros pontos do filme que eu acho que ele poderia ser um pouquinho melhor explorado, assim como eu acho que a mensagem poderia pegar mais forte na mensagem, eu acho que outro ponto seria a parte da televisão mesmo. A primeira vez que vai ser transmitido Jogos Vorazes, poderiam pelo menos colocar um pouco mais de problema naquela parte, uma brincadeira um pouco mais de a primeira transmissão gerando problemas, isso seria algo também interessante. Mas de modo geral, a discussão continua ali, continua viva, e como eu falei, a discussão de Jogos Vorazes continua atual. Um ponto que eu acho que o filme poderia trabalhar um pouco melhor seria nos Jogos Vorazes em si, porque pra quem não sabe, esse filme é dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 meio que apresenta os personagens até meio que chegar nos Jogos Vorazes. O segundo capítulo, ele meio que vai antes dos Jogos Vorazes e até ele terminar. E o terceiro é meio que praticamente o que acontece pós aqueles Jogos Vorazes. Na parte dos Jogos, a primeira parte e a segunda parte funcionam muito bem. A terceira não funciona tão bem, mas eu vou falar depois do porquê. Nessa segunda parte, você entra nos Jogos Vorazes. E você sempre espera que esse vai ser o momento do filme. Jogos Vorazes em Chamas, que é um filme que tem alguns problemas, a parte dos Jogos Vorazes é incrível, como eles constroem até chegar nos jogos. O primeiro filme também constrói muito bem isso. Aqui, eu esperava que os Jogos Vorazes
fosse um pouco melhor trabalhado, porque você tem uma certa brincadeira ali que você pode fazer, e eu acho que eles perderam a oportunidade ali. Os Jogos Vorazes em si é uma parte do filme onde eu nem criei tanta tensão, não criei tanto medo do que ia acontecer, não porque eu sabia o que ia acontecer com o Snow, mas porque eu não sabia o que ia acontecer com a Lucy, por exemplo, e eu não me importei com a personagem porque eu senti que faltou um pouquinho mais de um clima um pouco melhor ali. Acho que na parte da direção, o diretor podia brincar um pouco mais com a ideia, ter uma liberdade um pouco maior com os personagens, de criar boas sequências de ação, bons momentos impactantes e tensos, às vezes até tirar a música para criar um grande impacto, e isso fez um pouco de falta pra mim. Mas aí, por outro lado, uma coisa que eu gostei muito da direção desse filme é como o diretor, ele consegue brincar com a ideia de mostrar as expressões dos atores para poder destacar aquela situação. Como o diretor faz isso? Ele sempre deixa planos muito abertos para mostrar realmente como aquele lugar é grande. E quando ele quer mostrar a expressão do ator, ele faz planos muito fechados para mostrar a cara de cada ator. Isso acaba ajudando muito a criar o clima que o filme precisava. É como se fossem lugares gigantescos, mas a expressão das pessoas, o medo, acaba se destacando naquele lugar. Tem até uma sequência que a Lucy fala quando o Snow vai visitar ela à noite no zoológico, onde ela fala, eu sou mais forte de dia. Realmente é uma mensagem é uma coisa muito interessante. E o diretor brinca muito com isso, dando muito detalhe no rosto deles. E isso eu gostei bastante. Até do desenvolvimento dos personagens foi muito bom. De novo, a Lucy e o Snow são personagens incríveis, e o desenvolvimento deles é muito bom. Mas o que ajuda a fazer com que a gente sinta o que eles estão sentindo é esse zoom. Ele tentou fazer isso nos Jogos Vorazes, e em alguns momentos criou algumas cenas legais, e outros eu acho que não ficou tão legal, porque gerou uma certa estranheza em cena. E aí, a partir daí, a gente chega no terceiro ato. Bom, o terceiro capítulo, na verdade. E aí, eu acho que entra no meu problema com o filme como um todo. O filme não é ruim, como eu falei. Eu gostei do filme mais do que eu cheguei a gostar. O filme é bom, mas essa terceira parte, que não é ruim, ela poderia, na minha opinião, ser jogada para um segundo filme. E por que eu falo isso? Eu sei que é difícil falar isso, considerando que a franquia Jogos Vorazes foi dividida em duas partes, Esperança Parte 1 e Esperança Parte 2. E o livro em si, ele não tinha o que contar tudo ali. Então, eles tiveram que arrastar muito a história. Então, a primeira parte, ela fica bem fraca, bem arrastada, e a segunda acaba funcionando um pouco melhor, apesar de eu não gostar do final da franquia Jogos Vorazes. Aqui, as duas primeiras partes, elas são muito boas, muito bem feitas, muito bem construídas. Para a terceira parte, ela vai focar numa parte mais de vamos conhecer a distritos, vamos ver como é que o Snow reage lá. E para mim, é a parte que o filme dá uma queda grande em vários sentidos, porque faltava 1 hora de filme, eles tinham que desenvolver todo um distrito, as pessoas que estão lá, mostrar os costumes e que as pessoas têm lá, e a partir daí tudo tem que ser muito corrido. Ao mesmo tempo que a Lucy e o Snow tem que ter uma relação. Então, pra mim, a terceira parte, ela é muito mais corrida do que deveria. Pra mim, se o filme termina no final da segunda parte, antes de aparecer o capítulo, seria um ótimo final, que a pessoa ia pensar, eu quero voltar no cinema no ano que vem pra assistir um filme um pouco menor, mostrando essa terceira parte, mostrando realmente como seria essa virada deles, trabalhando o relacionamento deles, mostrando os altos e baixos, como ele vai meio que se mudando no meio do povo. Mas pra mim, não é ruim a terceira parte, mas mesmo assim é uma parte bem corrida, e acaba fazendo com que muitos pontos interessantes acabem não sendo tão bem desenvolvidos assim. E sem contar que se você tira essa terceira parte e joga num filme só, muitos outros assuntos, personagens secundários, algumas ideias que o filme tem nos dois primeiros partes, poderiam ser muito mais expandidas, exploradas. Alguns personagens, alguns mentores, algumas relações entre personagens. No fim, essa terceira parte, se dividida em 2 filmes, eu acho que funcionaria muito melhor. Num filme que é bom, vale a pena ser visto, mas como eu falei, ainda poderia ter sido melhor. Concluindo, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Passos da Serpente é um filme que me agradou, e eu tinha muito medo que ele não me agradasse, porque eu achei que esse prequel poderia ser mais um caça-níquel, assim como eu falei na crítica. Mas ela me agradou, por realmente ser um filme que tem bons assuntos, boas discussões, consegue trabalhar bem o universo de Jogos Vorazes, e principalmente, tem uma dupla principal que funciona muito bem, junto e individualmente. Estou falando tanto do Snow, como também da Lucy Gray. Então isso faz com que o filme funcione bem, faça com que 2 horas e 40 passe realmente sem te incomodar. Mas assim, ainda tem bastante coisa que me incomoda no filme. Eu acho que tem os personagens secundários poderiam ter mais espaço, e principalmente, esse filme pra mim tinha que ser dividido em 2 partes. As duas primeiras partes que o filme aparece, elas deveriam ser um filme só, e a terceira parte, que mostra o pós-jogos, poderia ser um filme só que iria funcionar muito bem, e iria trazer mais camada pra esse filme, pra personagens secundários, pra personagens que têm menos espaço, e no próximo filme você poderia trabalhar costumes, ideias que iriam funcionar pra franquia como um todo. No fim, não é um filme ruim, vale a pena assistir. Se você gosta da franquia, com certeza você não pode perder, mas eu ainda acho que ele poderia ter sido um filme melhor. E por isso que eu fecho o filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros da Serpente? Você gosta mais do livro ou do filme? O que você acha da franquia como um todo, Jogos Vorazes? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.